Selenautas, cadê minha voz? Está chegando a voz. Hoje, terça-feira, dia 13 de outubro de 2015. Estamos de volta aqui no programa Sinal Verde pela infobahia.com.br. Eu só queria um pouco de retorno aqui, só viu, meu diretor? Um pouco de retorno aqui para mim. Nesta terça-feira, hoje você acompanha o nosso programa Sinal Verde pela Infobahia. Eu tô trazendo aqui para você uma enquete. Desde ontem nós íamos fazer o programa, como ontem tivemos aqui em São Sebastião do Passé o aniversário de 89 anos de emancipação política. A cidade que vai ver hoje aqui na Infobahia a história de São Sebastião, como surgiu esse processo de independência, de emancipação, vamos dizer assim, emancipação política de São Sebastião há 89 anos atrás. Você vai acompanhar aqui pela Infobahia uma palavra dada aqui pelo historiador, nosso querido professor Alberto Valente, que é emocionado na sessão solene, aliás, uma sessão solene muito conturbada e um pouco realmente, um lado foi bom, bem feliz, outro lado foi conturbada, e também no final um fechamento fantástico do presidente Jorge Alexandre. Eu quero mandar um abraço ao senhor Jorge Alexandre, e foi realmente iluminado nesse final. A conturbação deu por conta de dois ex-vereadores, atual prefeito, a ex-vereadora e foram presidente da Câmara de Vereadores. Foi um problemazinho entre eles dois aí, que a gente vai ter essa matéria ainda hoje aqui na programação da Infobahia, no programa Sinal Verde. Mas daqui a pouquinho nós teremos Zé Carlos do PT. Ele vai estar aqui nessa cadeira aqui, porque para ter que ter coragem, Zé Carlos, eu quero o senhor aqui, ó, respondendo aquele imbróglio que o senhor colocou lá na sua nota, lá no Facebook. Eu quero que o senhor responda aqui, na lente da Infobahia, né? Para ter coragem, para fazer um programa desse, tem que ter coragem. E aí eu vou chamar o presidente do PT para sentar aqui, ó, comigo. Daqui a pouquinho ele vai falar com a gente. Eu quero chamar a atenção e agradecer a nossa querida Leane Presentes, né, que está aí com a gente. Ontem nosso Gonzaga estava acompanhando a reportagem da gente nas ruas. Um abraço, Gonzaga, aí, a Anitta aí da Leane Presentes. O cartão de desconto INFA do Instituto Médico Francisco de Assis. Você que quer desconto, mais saúde com pouco dinheiro no Instituto Médico Francisco de Assis. E também a nossa querida Casa Santana Mix. A Casa Santana Mix tem hoje grande promoção, qualidade, bom atendimento. É na Casa Santana Mix. Você tem tudo para que a sua casa fique em paz e tranquila. Eu vou logo às manchetes, ao tempo e a temperatura nesse bloco, porque depois, no próximo bloco, a gente vem com as notícias no detalhe e a gente finaliza o último bloco com a entrevista com o presidente do Partido dos Trabalhadores, PT. Agora, a Jornal à Tarde, em Bahia, é o primeiro lugar no pagamento de seguros por morte no trânsito. Correio da Bahia, homem perde o controle em curva e morre ao capotar. Tribuna da Bahia, a probabilidade de Dilma sofre impeachment, sobe para 50%. Já agora há pouco, o líder do PT já foi para cima dessa situação, viu? Daqui a pouco a gente vai falar. Estadão, oposição usará pedalada em 2015 para forçar impeachment. Folha de São Paulo, pedido de impeachment incluirá novas pedaladas. O Globo, a AGU já se prepara para brigar no Supremo Tribunal Federal contra o impeachment, né? E está entre os principais assuntos do dia, para você ficar bem informado, as greves federais. Após 5 meses de paralisação, professores e funcionários começam a voltar ao trabalho, e a partir de hoje, hein, segundo o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, a greve durou 139 dias e afetou cerca de 50 instituições. A chuva continua a castigar o sul do país. No Rio Grande do Sul, mais de 7 mil pessoas tiveram que sair de casa. O Guaíba, em Porto Alegre, está no maior nível desde 1941. Em Santa Catarina, são 4.300 pessoas afetadas em 31 cidades. Olha, daqui a pouquinho, às 9 horas, Dilma comanda a reunião semanal da coordenação política. Uma das principais pautas do encontro deve ser a possibilidade de Eduardo Cunha dar andamento a um dos pedidos de impeachment da presidente. No feriado, Dilma se reuniu com os ministros da articulação política na Alvorada. Os pré-candidatos do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos fazem hoje o primeiro debate.
A favorita para disputar a eleição, Hillary Clinton, terá a companhia de outros 4 colegas. E vamos ficar de olho, viu? Eliminatórias da Copa, pela segunda rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018, o Brasil enfrenta a Venezuela às 22 horas em Fortaleza. Tomara que não aconteça aquele desastre que aconteceu com o Chile, né? Pau neles, Brasil, da Venezuela, viu? Demais jogos, Equador e Bolívia, enfrenta a Bolívia às 18 horas, Uruguai enfrenta a Colômbia às 20 horas, Paraguai vai para cima da Argentina às 21 horas e Peru vai na luta contra o Chile às 23 horas e 15 minutos. Logo após o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre que a Bahia, é a capa do Jornal à Tarde hoje, hein? Bahia primeiro em indenização por morte no Nordeste, ok? Eu vou ao tempo e temperatura, eu tenho um tempo e temperatura daqui de São Sebastião, meu diretor, agora. Estou com o tempo e temperatura já pronto aí. Não vamos ao tempo e temperatura, porque eu quero agilizar logo com as notícias no próximo bloco. Vamos ao tempo e temperatura, e depois a gente vai também trazer a enquete de hoje, viu? O pessoal já está respondendo aqui, manda um abraço à Alana, que foi logo respondendo, viu, Alana? Obrigado, hein? Olha aí, hoje 31 graus na máxima, 23 na mínima, amanhã com condições de chover, hein? 30 graus na máxima, 24 na mínima, na quinta-feira 31 na máxima, 24 na mínima e na sexta 31 graus na máxima e 24 na mínima. Me parece que vai ter praia esse final de semana, viu? Esse final de semana que vem já teve ontem, muita gente na praia nesse sábado, domingo e segunda-feira, muita gente na praia e esse final de semana continua o sol aí brilhando. Vamos ao tempo e temperatura na região Nordeste. Daqui a pouquinho, depois de Maíra, a nossa enquete de hoje. A gente botou ontem para você estudar, dar uma lida na fábula, né? Entre o escorpião. Daqui a pouco a gente vai botar o videozinho. Depois de Maíra, a gente vai botar o vídeo e eu vou perguntar o que a gente vai fazer na nossa enquete. Solta aí. Nesta terça-feira, a umidade vinda do oceano vai provocar um ligeiro aumento de nuvens pela costa leste nordestina. Mas o predomínio será de sol. A partir da tarde, a possibilidade de chuva passageira. As demais áreas da região terão muito sol, calor e o tempo permanece seco. A mínima prevista para Salvador é de 24 graus e 25 em Fortaleza. A máxima prevista para São Luís é de 34 graus e 39 graus em Teresina. Ok, voltando aqui pela sua Info Bahia. Eu vou soltar primeiro a fábula e depois a enquete. Qual pode botar a enquete na hora que a fábula estiver rodando. Bota a enquete embaixo aqui, ó. Bota a enquete embaixo aí no GC. Solta a fábula. Vamos lá. Essa é a fábula do sapo e o escorpião. Ó. Tem o voz sapo aí. estava à beira do rio quando o escorpião se aproximou dizendo: preciso chegar a outra margem, mas não sei nadar. Me dê uma carona em suas costas. Desconfiado, o sapo respondeu: ora, escorpião, só se fosse tolo demais. Você é traiçoeiro, vai me picar, soltar o seu veneno e eu vou morrer. Insistente, o escorpião argumentou que se picasse o sapo, ambos morreriam afogados no rio. O sapo acabou cedendo, acomodou o escorpião em suas costas e começou a nadar. Eles atravessaram o rio calmamente, mas quando já estavam próximos da outra margem, o ligeiro escorpião cravou seu ferrão mortal no sapo e saltou ileso em terra firme. Paralisado pelo veneno e já começando a afundar, o sapo, desesperado, quis saber por que de tamanha crueldade. O escorpião respondeu friamente: porque essa é a minha natureza. Ok, tá aí a fábula do sapo e do escorpião. Eu achei uma fábula mais bonita que existe, né? E aí nós estamos perguntando, o que você faria? Aceitava os seus instintos, o instinto do escorpião, e o ajudava, ou seguia a sua vida adiante, né? O sapo poderia tomar o rumo dele, o livre-arbítrio poderia dizer a ele: não, você tem essa natureza, esse instinto traiçoeiro, e eu não vou atravessar o rio com você. Ou atravessou como fez o sapo e aconteceu do que aconteceu. Eu quero saber porque hoje ainda vamos ler a moral da história. Já estou com a moral da história prontinha, viu? Estou com a moral da história prontinha para no final a gente falar. A nossa Alana, responda como a Alana também já respondeu aqui, já mandou um áudio aqui para mim já. Olha só o que ela disse. Eu aceitava os instintos e o ajudaria. Ela disse que aceitava os instintos, né, da pessoa, mesmo sabendo que ia ser atraiçoada, alguém ia
fazer de forma traiçoeira, e ela é uma garota jovem, me parece que ela tem 14 anos, e já participou aqui do nosso programa, já com essa enquete. Então você responda com áudio pelo WhatsApp, viu? O WhatsApp está aqui, bota aqui o nosso contato aqui, Marcos Pereira, bota aqui o nosso WhatsApp aqui, 96535450. Bote mais um 9 aí depois, Marcão, porque agora já acrescentou mais um 9. Então, para quem está fora e não conseguir falar com o 96, bota mais um 996535450. Todos os telefones agora. Você já botou? Já está uma complicação danada. Tem gente que não está conseguindo ligar, está um negócio sério. Ok? Eu volto daqui a pouquinho, depois do intervalo, e eu estou esperando aqui a sua enquete, viu? Responda a nossa enquete. A Lana já respondeu, faça você também a participação com a gente. Mandar um abraço ao nosso querido Macito. Bom dia, mano. Obrigado você, Macito, aí, acompanhando a nossa programação. Eu volto daqui a pouquinho, depois do intervalo, com as notícias no detalhe aqui na sua infobahia.com.br, programa Sinal Verde. Leane Presentes, artigos para presentes em geral, perfumes, ursos, bonecas, toda a linha Tramontina de panelas inox, cadeiras e mesas, eletrodomésticos, papelaria, relógios. À vista você tem 10% de desconto. Aceitamos todos os cartões de crédito em 3 vezes sem juros. Telefone 3655-1223, localizada Rua Maracangalha, número 23. Leane Presentes. Loja da Meire, moda masculina, feminina em geral. Aceitamos todos os cartões de crédito. Temos cosméticos da linha Natura e o Boticário, situado na Rua Maria da Paz, número 60, próximo ao Novo Som Publicidade. Loja da Meire, aguardamos a sua visita. Ok, manda um abraço aí a seu Zélis, um abraço para o senhor, viu, tá aí acompanhando a gente. Nádia, um abraço para você. Nádia já tá gravando aqui o áudio dela para falar o que é que ela faria com essa fábula do sapo e do escorpião. Eu mandei para os nossos contatos a linha de transmissão que nós temos pelo WhatsApp, né, e botei também no Face. Eu até queria ver, meu diretor, se o senhor acessa aí o Face aí da Infobahia, para ver se o pessoal também está lá respondendo e acompanhando a gente, ok? Se você puder me dar imagens do nosso Face aí. Olha, eu estou dizendo Face porque agora, graças a Deus, nós estamos pelo Face, a transmissão. Mandar um abraço ao pessoal do Facebook, o pessoal na nossa página na internet, na Infobahia, e a nossa página da Infobahia no Facebook, também nos assistindo ao vivo. A enquete está lá também, você acompanha aqui a enquete, né? E responde também para a gente. Se meu diretor puder me passar, as pessoas que estão acessando, participam, para dar uma lua aqui, eu estou respondendo, ok? Eu agradeço. Olha, a Bahia é a primeira indenização por morte no Nordeste. A Bahia é o estado das regiões Norte e Nordeste com maior número de indenização por morte no trânsito, pagas pelo DPVAT, Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre. No Brasil, o estado que tem a quinta maior quantidade. No ano passado foram 3.269 casos, com redução de 5% em comparação a 2013, quando foram registradas 3.452 ocorrências pagas. Em relação ao total de indenizações, o Estado teve aumento de 36% neste mesmo período, de 22.678 em 2013 para 30.776 no ano passado. Olha, os dados são do Anuário Estatístico de 2014 do DPVAT, divulgado na última semana pela seguradora Líder, que administra o seguro. Todas as pessoas que sofreram acidentes de trânsito no Brasil têm o direito de solicitar o benefício.
sem necessidade de apuração da culpa, seja motorista, passageiro ou pedestre. O prazo para a solicitação é de até 3 anos, a contar da data do acidente para casos de morte ou reembolsos de despesas médicas. Para casos de invalidez permanente, este prazo tem início quando esta condição for confirmada. Em 2014, foram cerca de 3 bilhões de reais investidos em indenizações no país. O DPVAT é pago por todos os condutores juntamente com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Do total arrecadado, 45% são repassados ao Ministério da Saúde para custeio de atendimento às vítimas de acidentes de trânsito e 5% são repassados ao Ministério das Cidades para programas de educação. Me entenda o que eu vou dizer nessa parte da entrevista. Olha que acidente. Mostra esse acidente aí. Olha aí, um acidente que ocorreu em cima dessa informação que nós estamos dando aqui. Vejam vocês, 45% do que é arrecadado vai para a saúde. 5% vai repassado para os Ministérios da Cidade para a questão dos programas de educação. Não deveria ser ao contrário, não me entenda porque deveria ser ao contrário. Os 45% não deveria ir para o Ministério da Cidade para educar mais o povo. Eu não entendo como no Brasil as coisas funcionam ao contrário. Né? Em vez de trabalhar na prevenção, né? Na hora que o bicho já pegou, que o cara participa de um acidente como esse, você está vendo aqui na tela da Infor Bahia, né? Aí é um negócio complicado. Né? Daqui a pouquinho o secretário, o presidente do PT dos trabalhadores vai estar aqui falando um pouquinho sobre isso. Eu vou até perguntar a ele sobre essa questão. Os demais 50% são voltados para o pagamento das indenizações. Olha para aí. Não poderia ser investido 95% em educação? Meu Deus do céu, gente. E olha só, são 3 tipos de coberturas para o DPVAT. Morte com R$ 13.500, invalidez permanente até R$ 13.500 conforme a gravidade da lesão e reembolso de despesas médicas e hospitalares de R$ 2.700. Motociclistas, do total de indenização na Bahia em 2014, 76%. Foram 23.552 casos. Refere-se a acidentes com motocicletas. Em comparação com 2013, quando foram pagas 16.499, houve um aumento de 43%. Por tipo de vítima, os condutores representam 67%, 20.850 ocorrência dos que recebem indenizações no estado. No Brasil, acidentes com motocicleta representam 76% do total de benefícios pagos pelo seguro. Para o sociólogo Eduardo Biavati, especialista em segurança viária, mesmo os dados do DPVAT não representando o total de acidentes, os números evidenciam o crescimento das ocorrências com motos. Mais informações para tudo isso no 0800 022 1204 ou no site. A seguradora identifica 29.557 casos suspeitos de fraude. É brincadeira. Olha o que aconteceu depois dessa foto aí, meu diretor. Um homem que perdeu controle do carro em curva na BA 650, 650 e morre ao capotar. O carro foi parar em represa ao lado da rodovia. Um homem morreu nesse acidente entre Piauí e Itajibá, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual. Oswaldo Meira Santos, 45 anos, perdeu o controle em uma curva e acabou capotando, caindo em uma represa às margens da estrada. Oswaldo dirigia um Fiesta no sentido de Itajibá e acabou se acidentando por volta das 13 horas e 30 minutos de ontem, em um trecho conhecido na região pelos acidentes. Ele foi retirado da água da represa com a ajuda de populares, mas acabou morrendo. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica de Jequié, ali Elísio Medrado. Teve outro acidente em rodovia estadual que deixou um homem de 25 anos morto. A vítima, que não teve nome divulgado, seguia de moto a BA 046 quando se chocou de frente a um caminhão perto da cidade de Elísio Medrado. 2 notícias, né, dentro dessa questão do acidente, né? Eu acredito, né, e aliás eu sou um inveterado, né, divulgador. Eu faço campanha todos os anos nas procissões de São Cristóvão e 25 de julho,
Eu peço a Deus pelos motoristas, pelos motociclistas, pelos condutores, por aqueles que levam progresso. A gente sempre está falando lá, buzina motorista, que eu quero ouvir. Essa é a nosso chavão, né? Durante toda a carreata, não por uma questão de religiosidade, não por uma questão de levar o nome de São Cristóvão, mas uma questão de motivar os motoristas a se educar no trânsito, né? E aí a gente leva uma mensagem para esses motoristas. É por isso que é importante a gente trazer essas notícias, para chamar a atenção. Vamos trabalhar na educação, né? Na educação, né? Dos nossos condutores, a educação no trânsito. Olha, os acontecimentos da semana passada fortaleceram o movimento em favor do impeachment. Escreveram os analistas da consultoria em relatório enviado a clientes. A probabilidade da presidente Dilma Rousseff sofrer um impeachment subiu para 50%, segundo a consultoria política Arco Advice, melhor dizendo. Os acontecimentos da semana passada fortaleceram o movimento em favor do impeachment. Eles escreveram e a Arco Advice atribui uma probabilidade de 45% para impeachment da presidente. Entre as razões citadas pela consultoria para o aumento das chances de impeachment, estão a decisão do Tribunal de Contas da União, que rejeitou por unanimidade as contas do governo de 2014, e também o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, que votou pela abertura de investigação das contas da campanha eleitoral da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer em 2014. A rejeição das contas de 2014 pelo Tribunal de Contas da União expõe deputados e senadores a uma posição difícil: destruir de vez a lei da responsabilidade fiscal ou rejeitar as contas de Dilma, dilema de um Congresso enfraquecido e sem liderança, afirmaram os analistas Murilo de Aragão, Cristiano Noronha, Carlos Bellini, José Negreiros e Marcos Queiroz, que assinam o relatório da Arco Advice. De acordo com pesquisa da consultoria na Câmara dos Deputados, 51 deputados de 100 ouvidos no levantamento consideram que o debate do impeachment é provável ou muito provável nos próximos meses. As fontes informam que existem entre 240 e 290 deputados a favor da abertura do processo, dizem os analistas da Arco Advice, o bastante para aprovar a sua admissibilidade, mas insuficiente para autorizar a abertura do processo. Os analistas da consultoria ressaltam que o aumento da possibilidade do mandato de Dilma ser interrompido não significa que o governo tenha perdido condições de resistir e recuperar alguns pontos. No entanto, os sinais captados no Planalto e no Congresso indicam que a qualidade da resistência é ruim, escreveram os analistas da consultoria. Por mais que o país tenha um compromisso com a institucionalidade e não esteja disposto a promover um impeachment à Paraguaia, o risco da sua ocorrência é real. Dilma deverá conviver com algum tempo com o enfrentamento da questão. Já esse rapaz aqui, o líder do PT na Câmara acredita que Cunha arquivará pedido de impeachment. Esse é o líder do PT na Câmara dos Deputados, Cibar Machado, do Acre. Disse ontem que o partido tem condição de que não existem elementos para a abertura do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Machado disse acreditar que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, arquivará o pedido de impeachment apresentado pelo jurista Hélio Bicudo, ex-deputado e um dos fundadores do PT. O líder do PT e outros também estão correndo atrás desse prejuízo aí. Que é o prejuízo político? É uma discussão que causa desgaste para o governo da presidenta Dilma? E depois do intervalo, quem vai falar também sobre esse assunto é o presidente do Partido dos Trabalhadores, o senhor Zé Carlos do PT. Eu quero o senhor aqui, Zé Carlos. Eu quero o senhor aqui sentado comigo para a gente discutir essa questão desse 50% da possibilidade da presidenta Dilma sofrer um impeachment. Eu quero discutir com o senhor essa questão do por que dona Cíntia do PT não pode sair candidata, senhor Zé Carlos. Ele vai falar daqui a pouquinho, aqui depois do intervalo, aqui na sua infobahia.com.br. Ele vai estar sentado aqui, com a gente. Eu quero o senhor aqui. Daqui a pouquinho a gente volta.
Leane Presentes, artigos para presentes em geral, perfumes, ursos, bonecas, toda a linha Tramontina de panelas inox, cadeiras e mesas, eletrodomésticos, papelaria, relógios. À vista você tem 10% de desconto. Aceitamos todos os cartões de crédito em 3 vezes sem juros. Telefone 3655-1223, localizado na Rua Maracangalha, número 23. Leane Presentes. Loja da Meire, moda masculina, feminina em geral. Aceitamos todos os cartões de crédito. Temos cosméticos da linha Natura e o Boticário, situado na Rua Maria da Paz, número 60, próximo ao Novo Som Publicidade. Loja da Meire, aguardamos a sua visita. Ah, então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas e vive reclamando da violência, porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se liga. 7 em cada 10 assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes, tá tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí? Qual vai ser a sua escolha? Ok, estamos de volta. Olha aqui, ó. Presidente do Partido dos Trabalhadores, seu Zé Carlos do PT. O pessoal está respondendo aqui. A Nath Jadez respondeu aqui, viu, meu diretor Marcos Pereira. Olha o que ela diz aqui, ó. Bom dia. Ainda bem que sou ser humano e posso escolher. E por isso eu ajudava sim, seguiria a minha vida tranquilamente. Obrigado pela participação. O pessoal está dizendo que ajudaria, mas seguiria a vida. Mas o Sapo não viveu muito tempo, né? Porque, né? Mas vamos lá, não vou querer influenciar na sua resposta não, viu? Cada um participando com a gente pela sua Infobahia, da nossa enquete. O que você faria sobre a enquete do Sapo e o Escorpião? Você aceitava os instintos do Escorpião, né? Ferroar, ser traiçoeiro, ou seguia a sua vida adiante? Não ajudava, deixava pra lá. Você tem seu instinto mal e eu não vou querer lhe ajudar a caminhar assim, não. Aí fica difícil. Bem, eu estou aqui com o senhor presidente do Partido dos Trabalhadores, o senhor José Carlos Paz. Ele prefere chamar José Carlos Paz, né? Isso. Porque é um cara de paz. Eu já conheço o José Carlos, da paz mesmo, né? Realmente planta paz no coração dele. Espero que ele plante daqui para frente. Mas, Zé, eu achei um pouco conturbado a essa questão. Bom dia, em primeiro lugar, agradecer pela sua presença aqui. Estou muito feliz. Você sabe da minha felicidade de você estar aqui com a gente, abraçando a Infobahia, né, com a sua presença. A gente sabe do público que você tem, que deve estar ali assistindo aqui, acompanhando todos os lugares do nosso país aí. O trabalho do Zé Carlos é conhecido aí pelo Partido dos Trabalhadores. Mas aconteceu um imbróglio aí, o Jornal do Povo, né, na semana passada veio com o lançamento aí da pré-candidatura da senhora Cíntia do PT. O senhor já tinha colocado também à sua disposição o seu nome, me parece que a pré-candidatura, mas o senhor rechaçou essa pré-candidatura. Eu quero entender, rechaçou porque o senhor é pré-candidato ou como presidente do Partido dos Trabalhadores é rechaçada a candidatura da senhora Cíntia do PT, pré-candidatura? Fica à vontade aqui. Bom dia, César. Bom dia, telespectadores do programa Sinal Verde. É muita satisfação estar aqui com você. Se liga naquela lente lá. Muito, muito à vontade, porque o banco que você me chamou é Banco Vermelho, símbolo do Partido dos Trabalhadores. Então, diria que estou muito à vontade aqui. Primeiro, César, eu gostaria de tentar explicar para a população que há um procedimento interno no PT que diferencia de qualquer um outro partido. Né?
O que é que acontece? O Partido dos Trabalhadores, ele, por ser originário, orgânico de várias correntes ideológicas, ele tem correntes partidárias, né? Quando surge a possibilidade de uma candidatura dentro do partido, ela é debatida, discutida e segue em frente. Todo e qualquer filiado tem o direito de se colocar para ser candidato até a presidente da República. 2018, se Zé Carlos ou Cíntia quiser ser candidato a presidente da República, coloca o nome lá e vai ser disputado, discutido dentro do partido. Não há veto. A companheira tem o direito de ser candidata, de colocar o nome dela, tem o direito de... Não, de momento algum, foi um tipo de rechaçar ou não. O que aconteceu nesse episódio especificamente? A companheira da mesma corrente política que eu, esquerda democrática e popular. Eu, um pouco mais atrás, que eu já fui da Força Socialista, que depois do desmembramento, Força Socialista virou um partido, né, que é o PSOL, e aqueles dissidentes da orientação de sair do PT, como Nelson Pellegrino, criou uma corrente estadual que é chamada Esquerda Democrática e Popular, da qual eu fui um dos coordenadores estaduais, né? Então, assim, desde o ano passado, após o fim do processo eleitoral, que se discutia, pós-eleição, né, um nome para o Partido dos Trabalhadores, que se o retorno de Babi ou não, de Sinivaldo ou não, né? E aí, dentro de uma discussão interna nossa com o grupo político, surge a possibilidade do meu nome, que evidentemente já vinha trabalhando há tempo com esse pensamento, me preparando para esse momento que eu saberia que chegaria um pouco mais cedo ou mais tarde, mas isso iria acontecer. Durante todo o ano de 2013, foi feita uma discussão com a EDP da possibilidade da minha candidatura. Até então, essa candidatura era única. Ora, quando você tem uma única candidatura na cidade, não há espaço para outra discussão. É tocar o nome na rua. No final do mês passado, quando o diretório reuniu para delegar a mim o direito de poder me colocar para a cidade como pré-candidato a vereador, a prefeito, pré-candidato único do PT, a companheira, na discussão interna, né, na reunião, disse que ela estava colocando o nome porque ela participou do evento de 3.000 mulheres da Igreja Assembleia de Deus e, por conta disso, ela estava colocando o nome como pré-candidata a prefeita. Não houve mais discussão sobre isso. Houve mais 2 ou 3 reuniões do diretório e não houve nenhuma discussão, porque, assim, se você coloca o seu nome, você tem que dizer o que é que você propõe. Por que é que eu estou discordando de Newton César? Newton está colocando o nome, eu estou discordando da posição, do pensamento ideológico, do que é que você tem como concepção de gestão para a cidade. Você tem que diferenciar. Eu não posso botar o nome só porque eu não quero você, né? Então, se não houve essa discussão, não entendi como uma coisa concreta, de fato, para se discutir. Bom, por outro lado, quando se trata de pessoas da mesma corrente, evidentemente que passa pelo crivo da corrente. Eu fui secretário aqui no município, eu passei pelo crivo da corrente para ser indicado à condição de secretário. Poderia ter sido outro, mas naquele momento a coordenação estadual entendeu que meu nome era o melhor que se atenderia ao perfil tanto do cargo quanto do que a gente pensava para poder fazer no município. Então, o que houve foi um ruído. A companheira simplesmente se antecipou aos fatos. Ela teria que chamar o debate para dentro do partido, né? Fazer a discussão dentro da corrente, para a corrente apontar o nome. Um mês e pouco antes disso, o Pellegrino teve no evento na Câmara e chegou lá e disse claramente que eu seria o pré-candidato do partido na cidade. Ora, Pellegrino não define, mas Pellegrino é o nosso líder. É quem orienta, é quem ordena. Que é o mesmo também da corrente da Exatamente. Então, quando o líder maior da corrente chega aqui e diz, olha, Zé Carlos é o nosso pré-candidato aqui, vamos colocar o nome, vamos trabalhar, lá na frente a gente faz a avaliação do processo. Né? E aí surge, sem a discussão com o deputado, né? Sem a discussão na corrente, sem a discussão com o deputado, e surge um outro nome, e no momento, que ela colocou o nome, tinha um assessor de Pellegrino, um dos representantes da estadual. E eu imediatamente disse para ele, companheiro,
não estou sabendo dessa informação. Ele disse, eu estou surpreso, estou sabendo agora. Então, o que aconteceu foi isso. Repito, ela tem o direito legítimo, agora até por inexperiência, colocou o nome antecipando aos fatos, entendeu? Ela deveria colocar para a corrente, olha, eu quero uma reunião, estou colocando meu nome, porque discordo disso. Porque agora pode haver prévia. É natural isso, né? Suplicy disputou a prévia com Lula. Evidentemente que perdeu, mas disputou, colocou o nome dele lá, e Lula, que é o nosso grande ícone, o nosso grande referente do partido, perdeu. No caso, com as discussões, como ela vem dizendo, que conversou com 3 mil mulheres da Assembleia de Deus, não vai criar um desgaste do Partido dos Trabalhadores interno aqui em São Sebastião? E como é que vocês vão administrar esse desgaste? Me parece que até o pastor da Assembleia de Deus também apoia a candidatura da senhora Cíntia, do PT. Como é que o senhor vai administrar com o presidente também pré-candidato? Isso é tranquilo para a gente. Primeiro porque o PT tem instrumento... Porque a gente precisa de isonomia, precisamos de imparcialidade nesse momento. E o senhor é o presidente também pré-candidato. Né? Isso. Primeiro que é assim, o PT tem um instrumento legítimo para definir isso. Não impede o fato de eu ser presidente, porque fui eleito, até 2018 sou presidente, quem vai conduzir o processo político do município. Uhum. Por outro lado, é o seguinte, o PT ele tem os instrumentos legais para definir. Primeiro que a gente precisa aguardar a resolução nacional. O partido, a nível nacional, ele abre uma resolução que define as inscrições de pré-candidaturas, né? Qual o procedimento? Tem casos que o diretório define, olha, não vai haver prévia na cidade, e o próprio diretório define. Aconteceu recentemente com o Rui Costa. O Rui Costa foi lançado à condição de candidato pelo PT na reunião do diretório, não teve prévia. E tinha Caetano, tinha Gabriele, tinha vários companheiros importantes, até com uma bagagem política, né, de condução. Como é que o senhor avaliou naquele momento a candidatura de Rui Costa? A maioria do partido avaliava como uma candidatura surpresa. Eu, particularmente, César, tinha convicção de que o nome seria Rui, né, porque Wagner deu todos os sinais, que é o grande líder político da Bahia, naquele momento dava sinais. E para São Sebastião, o que é que Rui significa para São Sebastião? Rui tem algum trabalho feito aqui, realizado aqui? O senhor, como presidente do PT, pode apontar um trabalho do governador Rui Costa em São Sebastião? Eu vou responder essa pergunta, mas antes deixa eu só concluir a outra que você me falou. Então, assim, quando você me pergunta, o pastor apoia a candidatura dela. O pastor é presidente do PHS na cidade. Então, o pastor cuida do PHS. Né? Politicamente, ele não pode intervir na decisão do Partido dos Trabalhadores. Ele é presidente do PHS. A outra questão é a seguinte, não cria nenhum tipo de desgaste para o partido, porque isso é um processo natural do cotidiano do PT. Esse debate é salutar. A companheira tem o direito de colocar o nome, entendeu? Agora ela tem que seguir os trâmites. Apenas isso, seguir os trâmites. Primeiro eu vou discutir na minha corrente, que é a mesma, né? Se ela fosse de uma outra corrente política, da CNB, da EPS, aí tranquilo, ela não precisaria, ela apenas precisaria do aval da corrente dela. Tudo bem, o sinal vai para lá. Então ela primeiro precisa discutir, porque imagine você, Pellegrino, vir para aqui com 2 candidaturas da mesma corrente política dele, ele vai dizer quem é o candidato dele. Né? Se Maria Del Carme, que também é gente da corrente, vai dizer o quê? Meu candidato é qualquer um dos dois? Então tem que ter uma posição, tem que ter uma definição. Uhum. E aí existe um outro caminho. Caso a corrente diga que o candidato é A ou o candidato é B, o candidato que não ficar contemplado pode dizer, estou fora dessa corrente, eu entendo que meu nome é o melhor para a cidade e eu vou para uma outra corrente política do PT e vou defender. É natural também. Entendeu? Então isso pode. Bom, voltando à questão que você me falou de Rui Costa. Rui pegou um governo de continuidade, né? O governo que Wagner já tinha sinalizado, aí depois de 30 anos de governo do PFL, né, comandando a Bahia, Wagner optou muito a trabalhar pelas questões das estradas, né? Além de outras áreas que ele focou, a questão da mobilidade, a questão das estradas foi onde ele mais pontuou, chegou a fazer 8 mil quilômetros de estrada. Está aí Salvador, que ele transformou a questão da mobilidade em Salvador, com a rótula do abacaxi, com a rótula
do aeroporto, né? O metrô está aí a todo vapor, que ficou 14 anos parado. Então, na verdade, Rui pensou a Bahia. Claro que eu acho que Rui tem um pouco mais de foco na gestão de que o governador anterior, né? E ele tem procurado, no programa de governo participativo, contemplar todo o Estado, né? Evidentemente que as lideranças políticas que representam São Sebastião do Passé precisam demandar para o governo, né? Eu, por exemplo, estive com o companheiro vereador Marcelo, que eu quero mandar um abraço, o companheiro do Partido dos Trabalhadores. Nós estivemos no gabinete de Delcarme e pedimos a ela uma indicação para tirar esse tráfego de carretas dentro do circuito do município, abrir uma estrada ali, pegando da BA-512 até a BR-110. Ela fez o pleito, está em estudo. Recentemente aí o prefeito, mais os vereadores foram lá na Secretaria de Estrutura com o Marcos Convalcante e disse que está em análise e existe a possibilidade de se fazer. São 4 a 5 quilômetros aproximadamente, que vai desafogar esse trânsito que anda quebrando a estrada o tempo todo, ali naquele trecho do Alegre, até chegar na Avenida São Sebastião, Avenida Ana Rocha, melhor dizendo. Então, assim, o governo do Estado vai fazer sim, se demandar. Recentemente nós tivemos aí uma obra da Condé, na Rua Clemente Mariana, inclusive a empresa fez uma obra mal feita, e nós trouxemos a deputada Maria do Carmo, que foi presidente da Condé, engenheira civil de profissão, e ela avaliou a obra como ruim e já foi para cima da Condé para pedir que a empresa venha refazer o serviço. Uma obra do governo do Estado, né? E assim, agora é preciso que o governo do Estado faça a demanda. Já tem a questão da sinalização do trânsito aí do município, que me parece que vai ser recurso do Detran e da Secretaria de Infraestrutura do Estado. O que precisa ser feito é que quem está fazendo a execução do serviço diga de onde está vindo o recurso, porque se as obras acontecem com recurso do Estado e ninguém informa, passa a impressão de que é recurso municipal. Mas, nesse caso, a culpa não é de quem está dizendo que é recurso do governo municipal. A culpa é também do governo do Estado. Por que o governo do Estado não vem inaugurar aqui os postos de saúde que ele está trazendo para aqui? Por que a presidenta Dilma não vem inaugurar o Minha Casa Minha Vida lá da Araçatiba? Vocês já se articularam para trazer essa probabilidade deles assumir que são obras deles mesmo? Né? Bom, primeiro assim, a presidenta esteve recentemente em Barreiras. Mas esteve aqui, acho que em Simões foi em videoconferência, ela inaugurou em torno de quase 3 mil unidades residenciais do Minha Casa Minha Vida. São Sebastião foi contemplado com algumas obras do programa Minha Casa Minha Vida e dificilmente ela viria aqui para inaugurar apenas São Sebastião do Passé. Ela viria fazer um tour. Agora existe a possibilidade do governador, de uma costura feita nesse sentido por mim, inclusive, para que o governador possa vir fazer as inaugurações, como foi feito em Catu, como foi feito em Mata de São João, né? Porque é uma obra do governo federal. Né? É a obra das pedaladas, né, que estão se falando aí. Então, Dilma priorizou o investimento no social e está sofrendo as consequências aí por conta dessa decisão acertada que foi levar moradia para as pessoas de baixa renda, as pessoas que mais precisam. E outra coisa, Dilma poderia também descartar um pouco essa questão de só vir aqui em Sebastião, porque ela deveria também ver que ela teve a maior votação de todos os tempos, tanto ela como o presidente da República e o governador Rui Costa. Né? A votação aqui foi realmente fantástica. Aliás, São Sebastião sempre votou com o PT. Né? A gente tem esse sentimento. Eu pacto do mesmo sentimento. Você gostaria de ter a presidenta em São Sebastião do Passé, seria uma honra para a gente. Nós já estivemos aqui, o presidente Lula. Né? Não era presidente na época, mas esteve aqui. Já, eu lembro. E você estava do meu lado, exatamente. Eu, você, Fabi, aquela turma. Exatamente. O prefeito era Jacildo Mesquita, naquele palco horrível. Um palco horrível. Que pra gente era maravilhoso. Que era maravilha, mas Lula olhava assim, eu não vou cair daqui, ele olhava assim. Então, gostaríamos de ter. Agora, com essa confusão no Congresso, com esse confronto lá de posições divergentes, né, da direita conservadora que sempre esteve no poder e agora que está sofrendo a ameaça de perder esse espaço. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, senhor. 50%
da consultoria aí passa a informação que de Dilma ser aberto, na verdade, o processo de impeachment. Não é sofrer o impeachment, é abrir o processo de impeachment, que praticamente está nas mãos de Eduardo Cunha, que também está sofrendo uma porrada boa. O Tribunal de Contas da União também recebeu também uma porrada boa com a tropa de elite da presidenta Dilma. Então está sendo uma briga de poderes. Exatamente. Como é que vocês avaliam aqui, seu Sebastião, essa questão? E se isso não atrapalha também numa provável candidatura sua, ou pré-candidatura de Cíntia, ou quem for do PT em São Sebastião do Passé? César, voltar um pouco para poder responder a sua pergunta, tem que dizer o seguinte: a direita está apostando num terceiro turno eleitoral, né? Isso aqui é uma fala muito pessoal, porque eu não tenho discutido isso de forma consistente dentro do PT. Olha só, pela primeira vez ele está falando aqui em público, no programa de TV, aqui para a Bahia. Nem dentro do PT o senhor já discutiu sobre essa questão. Não. Ele vai falar aqui agora, pode falar. O que acontece? Na minha concepção, o que está em jogo não é o fato de Dilma ter feito pedalada ou não ter feito pedalada. Primeiro porque o TCU ele é um órgão de controle das contas. É um órgão técnico. Ele não define se ele reprovou, mas o Congresso tem o poder de manter o veto ou de derrubar o veto. A mesma coisa que acontece no TCM, com a Câmara de Vereadores. Conta do prefeito é reprovada, o vereador vai lá na Câmara e aprova, entendeu? Está tudo normal. O que é que a gente entende como um fato que eu não considero que foi gravíssimo ao ponto de a presidenta sofrer um processo de impeachment? O que aconteceu com as pedaladas fiscais, que eles mudaram o nome para não dizer a verdade, entendeu? O que aconteceu foi o seguinte: Dilma, por conta da crise, não teve dinheiro para poder bancar os programas sociais que vinham existindo. Ela tinha duas opções: tomar recurso no BNDES, empréstimo, para manter o Bolsa Família, para manter o programa Minha Casa Minha Vida, ou acabar com o programa. Ela fez a opção de manter o programa. E aí tomou recurso do BNDES, né, para devolver com recurso do Tesouro. Então o senhor está declarando aqui, olha, o presidente do PT está declarando o seguinte: a presidenta Dilma sabia que o país estava em crise na época da campanha política, mas decidiu não dizer ao povo, e agora já está sendo reconhecido que essa crise política existia a ponto dela tomar empréstimo do BNDES? Não, veja bem, não é bem isso, mas assim, em 2014, antes do curso da campanha, todo mundo sabia que o mundo estava em crise. Sim, mas o Brasil ela passou na campanha que o Brasil estava às mil maravilhas. Durante a campanha, depois ela agora já reconhece que a coisa... Ela, naquele momento, ela diria que o Brasil não sofreria as consequências da gravidade da crise que ela imaginava que está sofrendo. Que a Europa sofreu. Exatamente. É você chegar, dizer a seu filho em agosto: olha, dezembro eu vou lhe dar uma bicicleta no Natal. E quando chega em novembro, você é demitido. Aí você diz assim: se eu comprar a bicicleta, se eu ficar até fevereiro ou março sem arrumar um emprego, eu vou pagar minhas contas como? Então você diz ao seu filho: olha, não vai dar para eu dar a bicicleta. Aí ele vai dizer: meu pai me enganou. Entendeu? Isso depende da consequência. Então, o que ela fez, eu faria, você faria, qualquer um que estivesse naquele momento faria. São 50 milhões de pessoas, né, que foram beneficiadas com o programa Bolsa Família, com o programa Minha Casa Minha Vida. E, ao ela pegar o crédito Minha Casa Melhor, que era R$5.000 que dava através do cartão para que as pessoas comprassem equipamentos eletrodomésticos, ela tentou oxigenar a indústria de consumo e, ao mesmo tempo, dar uma vida digna para as pessoas de baixa renda. O que aconteceu? O povo também não pagou. Né? Esse dinheiro que saiu dos cofres do governo não retornou para o cofre do governo. A conta lá em cima não fechou. Entendeu? Então é a concepção de você entender. Não houve dolo. Dilma não sangrou os cofres públicos para poder colocar na conta da Suíça, como fez Eduardo Cunha. Então, é o entendimento que o Congresso tem que ter assim. Houve uma falha? Houve. Agora, isso é uma falha gravíssima a ponto de caçar o mandato? Por que não caçou de Fernando Henrique quando ele socorreu o BNDES, o Banco Econômico, por aí vai, que foram recursos do mesmo... Mas houve um movimento do Partido dos Trabalhadores na época para tentar nós éramos forças insuficientes para isso. O que acontece? Eu acredito que esse impeachment, esse processo de interrupção do governo de Dilma, ele surge como um debate
mas de coagir a presidente para não deixar investigar os casos de corrupção no Brasil. Na minha concepção. Se você olhar pelo processo que está no TSE, né, Dilma recebeu recurso de empresas que estão sendo investigadas pela Lava Jato. É passível de punição? Depende se a pessoa sabia, porque até então você tem a presunção da culpa, da inocência. Né? Se o tesoureiro fez isso e ela não sabia, ela não pode ser punida por algo que ela não sabia. Né? Mas assim, Aécio recebeu, Cunha recebeu, o presidente do Congresso recebeu, a maioria, 99% dos deputados do Congresso Nacional e senadores receberam. E aí, vai caçar todo mundo? E com essa mínima reforma... Os arranjos eleitorais. Os arranjos. Os arranjos eleitorais. Então, A decisão de tirar o financiamento de campanha... Empresarial, eu acho que foi uma coisa extremamente positiva. Positiva. Porque é o que acontece. Ultimamente eles querem que volte, né? Você não tem um equilíbrio. Claro que eles querem que volte, porque eles não sabem fazer campanha batendo na porta das pessoas e colocando proposta. O negócio deles é fazer a campanha com dinheiro. Porque assim, você pagaria 500 mil, 1 milhão seu para dar alguém, porque você acha bonito o cara vir fazer discurso maravilhoso na televisão? Né? Eu sou seu colega de infância, de escola, aí você é um grande empresário, você vai dizer, olha, eu vou botar 500 mil aqui na sua campanha, mas eu sou empresário de lixo, eu quero a cota do lixo para mim, Zé Carlos. Isso era feito com moeda de troca. E não é a nível nacional, é a nível estadual, é municipal. E que não é uma coisa saudável para a democracia. Não é uma coisa saudável. Aí, Newton César não tem dinheiro, não pode disputar a eleição, porque você vai sequer ter condição de colocar uma placa, porque você vai colocar uma placa na casa, o cara diz assim, me dê 50, que eu boto. E aí você não tem dinheiro. E aí depois o eleitor quer reclamar do político, que o político é corrupto, que é isso, que é aquilo. Aí exatamente. Então, César, é uma conta rápida. Em São Sebastião, o salário do prefeito é 15 mil reais. Se você multiplica isso vezes 4 anos, dá 780 mil. Quase 800 mil, né? Quase 800 mil. Aí uma campanha, como muitos pensam em fazer em São Sebastião, gira em torno de 3, 4 milhões de reais. Eu acho assim, meu Deus. Aí ele diz assim, você investiria 4 milhões para ganhar 780 mil em 4 anos? Essa é a conta que o eleitor precisa saber e dizer assim, de onde vem esse dinheiro? Né? Chega lá, abriu a torneira, e aí o dinheiro cai, você... Não é. Alguém está financiando porque alguém quer o retorno. Então, uma campanha, para ela não ter vício da corrupção, ela não tem que ter influência na hora da campanha eleitoral, na hora de colocar o dinheiro para poder você fazer a campanha, buscar o voto, comprar a liderança. Não tem que haver isso, tem que haver o debate, tem que haver as propostas, tem que haver... a concepção de qual tipo de gestão você quer trazer para o município, o que é que você pensa como falhas na administração que é possível de ser corrigida. Né? Então, assim, durante muito tempo, e até hoje acontece isso, o cara coloca o nome como candidato a vereador, prefeito, que nada, rapaz, fulano não vai ganhar não, porque não tem dinheiro. Eu nunca vi ninguém botar o dinheiro na urna. Você vai lá e digita o voto. Olha, depois do intervalo, eu quero saber como é que o senhor avalia a atual administração, a Câmara de Vereadores e a configuração, né, os nomes que estão figurando para a política de 2016 em São Sebastião. Depois do intervalo, com o seu Zé Carlos do PT, eu volto já em nome de Leane Presentes, Casa Santana Mix e cartão de desconto INFA, que tem lá ginecologista lá no Instituto Médico Francisco de Assis, tem ortopedista, Instituto Médico Francisco de Assis na Rua Maria da Paz. Garanta seu cartão, com mais desconto você tem mais saúde. Eu volto já.
Leane Presentes, artigos para presentes em geral, perfumes, ursos, bonecas, toda a linha Tramontina de panelas inox, cadeiras e mesas, eletrodomésticos, papelaria, relógios. À vista você tem 10% de desconto. Aceitamos todos os cartões de crédito em 3 vezes sem juros. Telefone 3655-1223, localizada Rua Maracangalha, número 23. Leane Presentes. Loja da Meire, moda masculina, feminina em geral. Aceitamos todos os cartões de crédito. Temos cosméticos da linha Natura e o Boticário, situado na Rua Maria da Paz, número 60, próximo ao Novo Som Publicidade. Loja da Meire, aguardamos a sua visita. Ok, estamos de volta aqui pela sua Informabahia.com.br. Como é que o senhor avalia? E eu soube que teve um namoro no início do ano aí entre o PT e o prefeito, na tentativa de trazer o PT para dentro do partido, no final do ano passado, aliás. E teve até a inauguração do posto do posto ali da Farmácia Popular. Farmácia Popular, isso, Farmácia Popular. O senhor participou, houve críticas, ou não houve críticas, está havendo perseguições dentro do PT ao senhor, porque o senhor participou daquele evento, ou como é que foi? César, eu tenho que responder isso com muita tranquilidade para a população de São Sebastião do Passeia. Primeiro, assim, a gente precisa fazer política sem ver o adversário como inimigo, né? A gente precisa ter a concepção, e isso lá atrás foi dado um exemplo claro para a gente, que eu cresci, e você também, que nós somos contemporâneos, nós crescemos vendo a disputa política na cidade entre Jacildo Mesquita e Hernani Rocha. E nós vimos os dois da mesma chapa disputando a eleição. Então, significa dizer que os pensamentos das pessoas, eles mudam. Eu estive no seu programa na Rádio Independente e lá eu me coloquei, logo depois do processo eleitoral. Eu disse, São Sebastião não será penalizado por conta da posição do prefeito de ter apoiado o candidato a governador que perdeu e o candidato a presidente que perdeu. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que eu tenho uma relação boa com os membros do governo do Estado, né? E saberia que poderia ajudar de alguma forma o município, como ajudei e continuo ajudando, se for necessário. Então, o que aconteceu? Baseado nessa fala, o prefeito procurou o nosso vereador, Marcelo, e disse que queria conversar com o PT. Evidentemente que eu não tinha aproximação nenhuma com o Jansen, entendeu? E aceitei o convite para fazer uma conversa. Conversamos 4 horas de relógio, por várias vezes, foi feito o convite ao partido, foi colocado dentro do partido para discutir. Teve posições a favor, posições contrárias, né? Durante nesse percurso da conversa, ele nos convidou para inaugurar a Farmácia Popular. Estive presente, eu, vereador, e mais algumas filiados do PT, porque a Farmácia Popular é um programa do governo federal, né? Então, não é um programa do município. Eu estava lá na condição de representante do governo federal, representando o Partido dos Trabalhadores. Não vejo nada de anormal nisso. Como estarei na inauguração do programa Minha Casa Minha Vida. Né? Como estarei, se for convidado pelo prefeito, em todas as inaugurações do posto de saúde, que são recurso federal. Né? O PMDB a nível nacional é da base de sustentação do governo Dilma, com lá suas implicâncias, mas está na base. O PSB lá é oposição e aqui é base aliada do governo Rui. Então, as pessoas precisam diferenciar isso. A conversa que houve comigo e o prefeito, né, eu chamei o ex-vice-prefeito Nivaldo, chamei o companheiro Marcelo, participou, não foi Zé Carlos individualmente que foi lá. Né? Nós participamos da conversa. O diretório municipal aprovou a inclusão do PT no governo. Foi aprovada, tem ata lá, autorizou
a executiva do partido a fazer as negociações. Por que não aconteceu? Porque o PT não é o partido da boquinha. Quero entrar aqui para poder ter cargo, 2 ou 3 secretarias, botar o pessoal para ganhar o dinheiro e pronto. Nós temos uma concepção de gestão que é completamente diferenciada do que está colocado. Nós questionamos o prefeito sobre o fechamento das escolas da zona rural. Né? Nós discordamos completamente dessa forma de gestão. E que até hoje não se fez nada depois disso. Não fez nada. Então, disseram que ia fazer um centro de convivência ali das não pessoas. faz nada. Não fez nada. Então, nós discordamos. Nós discordamos do prefeito de ter acabado com o núcleo de atendimento à mulher vítima de violência. Sim, acabando com a secretaria. E aí, acabou. O carro ninguém sabe por onde anda. Não sabe onde não sabe. Então, tudo isso foi colocado. Nós discordamos de você ter uma Secretaria de Agricultura sem apoio técnico para poder você ajudar as pessoas, as famílias de baixa renda a produzirem. A gente ficar pegando recurso, alimentação de birimbau ou da Ceasa. Então, tudo isso o PT levou como proposta de gestão para buscar a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. O prefeito teve um problema de saúde, evidentemente não deu para continuar a conversa. Aí saiu de cena naquela época. Quando ele retornou, nós avaliamos que a nossa contribuição para a gestão era insuficiente para o resultado que nós esperávamos. E aí, simplesmente disse, olha, prefeito, não dá. Mesmo que a gente entre, nós vamos ganhar o dinheiro e não vamos lhe ajudar. Assim, foi isso que aconteceu. Né? Então, não vi nada de errado, a cidade toda sabia que nós estávamos dialogando. Tenho hoje um respeito pelo prefeito Jansen Mesquita, entendeu? Discordo de alguns pontos da administração dele, entendeu? Até porque ele encontrou uma forma de gerir o município que é formato do grupo dele, da cabeça dele, que a gente, uma vez chegando lá, vai ter que fazer um ajuste para a nossa realidade. Então, a nossa posição política hoje é com total independência. O PT não tem um membro do Partido dos Trabalhadores no governo municipal. Né? Teve um grupo de pessoas que entraram no governo por discordar do processo de 2012. A companheira Rita Rocha, hoje é eleita diretora do Graciliano Ramos, não se encontra mais na gestão. Temos apenas a companheira Lindinha, que está na agricultura, mas é uma decisão pessoal dela, não é o partido em si, não responde pelo partido. Então, hoje nós estamos à vontade para discutir com todas as forças políticas do município. Eu tenho uma boa relação com todos os pré-candidatos colocados, entendeu? E sinto, da parte deles, o mesmo sentimento, a mesma relação. Então, o senhor tem um acesso hoje com a senhora ex-prefeita Tânia Portugal, do PCdoB, a senhora Nilza da Mata, que também figura aí como pré-candidata, o Ângelo Santana, o Breno, que é o vice-prefeito, né? Que eu queria até ver o senhor aqui, mas parece que é difícil. O senhor vinha aqui, senhor vice-prefeito, falar com a gente aqui sobre seu posicionamento também na política, né? São nomes aí que estão figurando. Como é que o senhor vê essa perspectiva para 2016, desses nomes que estão aí? E tem o seu nome, né? Aí também. César, e telespectadores, vocês que estão nos acompanhando, primeiro assim, como eu disse antes, você faz a política com divergências de ideias, né, de pensamentos e de visão. Né? Você não pode personalizar. Eu, por exemplo, eu quero aqui fazer um registro que eu conversei com todos os pré-candidatos, inclusive com Márcia, minha querida Márcia, que eu quero mandar um abraço, foi minha colega na secretaria no governo Tânia Portugal. Tive uma conversa de quase 4 horas de relógio com ela e o esposo, entendeu? E ela realmente não se definiu para ser candidata. Eu convidei para vir para o PT, para ser candidata pelo Partido dos Trabalhadores. O esposo dela, Clécio, trabalha com Pelegrino na Secretaria de Turismo. Né? Mas ela disse que não se sentia à vontade para fazer isso, e eu respeitei essa decisão dela. Né? Inclusive, antes desse debate, dessa conversa com o prefeito, eu sinalizei isso para ela. Então, o meu nome colocado não é questão de vaidade. Quero aqui dizer o seguinte, que de todos, não conversei com Tânia Portugal porque não fui convidado. Né? Tenho divergência de ponto de vista político com relação à
a forma com que a ex-prefeita conduz o processo político. Eu fui do grupo político dela e sei muito bem como foi. O resultado foi aquele que a cidade toda sabe, por conta desse centralismo, né? Muito, como é que diz, personalizado, e aí você não amplia para as discussões, para ouvir, para entender, e acabou um grupo que, ao meu modo de ver, não fez uma gestão ruim. A gestão anterior foi uma gestão boa, no ponto de vista do que a gente imagina para São Sebastião, a nível de recurso, a extensão territorial que tem o município. Nós conseguimos entrar em algumas áreas que eram consideradas carentes, né? Nós conseguimos fazer isso. Mas os outros... Até hoje você pergunta como é que ela conseguia estabilizar o salário dos professores, como é que ela conseguia botar a assistência social para trabalhar, como ela conseguia botar a educação. Ela tinha uma equipe fantástica. Eu sou suspeito de falar, e aí, modéstia à parte, ela soube mesclar as pessoas de São Sebastião e colocar, e eu fui um deles que tive a oportunidade pela primeira vez de ser secretário, depois acumulei a secretaria por essa oportunidade que foi dada aos filhos de São Sebastião. Você lembra que tinha Ângelo, tinha Marcel, tinha Justinal Peruna, Márcia, Zé Carlos do PT, quem era mais? Tudo aqui no município, né? Então, ela conseguiu fazer. Eu costumo dizer que as pessoas que passaram por Zezito e por Tânia são pessoas hoje tarimbadas e difíceis de serem enganadas. Eu costumo dizer. Então, e quem conheceu essa dupla aí, Zezito e Tânia... Exatamente. Então, assim, os outros, eu tive uma conversa com o Ângelo, tive uma conversa com o Breno, tive uma conversa com o Nilza, entendeu? Vou marcar uma outra conversa, ela me cobrou, vou marcar. Eu não tenho problema em conversar com ninguém, entendeu? Eu não tenho problema. Os vários secretários aí, inclusive, eu vou citar o nome porque é meu amigo, não tem problema nenhum. Cristiano Braz, meu amigo, me pediu uma interferência aí para a questão do território de identidade. Nós vamos colaborar, Cristiano, entendeu? Porque você procura fazer o bem para a cidade. Então, eu tenho sido solicitado por alguns secretários do prefeito. Zé, estou precisando ver isso aqui lá no governo do estado, e eu procuro, de alguma forma, correr atrás para contribuir com a cidade. Eu acho que se você calça uma rua, você não está beneficiando o prefeito, você está beneficiando a comunidade. Eu consegui agora, para esse ano, já foi executado, já está para sair o recurso, R$500 mil para equipamento na área de saúde. Uma emenda do deputado Nelson Peregrino, que eu fui pedir, era, na verdade, para um posto, aí houve um cadastro equivocado, vai ser para equipamentos nos postos de saúde. Talvez todos esses postos que estão sendo inaugurados, com uma emenda do deputado Nelson Peregrino, vai se resolver os problemas de materiais, equipamento para essa área. Então, às vezes, as pessoas não sabem disso. Eu não poderia, César, me furtar de contribuir com R$500 mil para São Sebastião, porque Peregrino colocaria em outro município. Né? Então, assim, essa questão da Rua Clemente Mariani foi uma emenda de Peregrino, foi 350 mil, que era para ser feita aqui no Jaime Menezes. Então, eu tenho esse entendimento de que você precisa contribuir para melhorar a qualidade de vida do município. Agora, no momento da disputa política, você tem que saber em que lado você está. E é o teu lado. O que eu abomino, na verdade, é essa coisa de dizer que o PT vai ficar comigo porque eu apoiei Rui Costa. Entendeu? Isso não existe. Primeiro porque, assim, ninguém está obrigado a nada, né? Eu tenho um grande respeito, um grande carinho por Rui, conheço o Rui há 20 anos, né? E, assim, jamais ele viria aqui e dizer assim, Zé, você vai apoiar fulano porque eu quero. Não é assim. Agora, da mesma forma que o PT está aberto para apoiar qualquer um desses nomes, o PT está aberto para receber o apoio de qualquer um desses nomes. Ok, eu estou recebendo aqui informação que o pastor, Uziel meu diretor. Meu diretor, me fala aí. Ele tá vindo para cá, né? Daqui a pouquinho o pastor Uziel quer falar com a gente também aqui. Eu vou até ver, a gente pode organizar um momento só para o pastor Uziel, mas vamos ver, se ele der tempo de poder vir aqui, ele vai falar com a gente também, ok? Eu quero só que você faça uma avaliação rápida, que nosso programa já está chegando no final, e vamos ter o pastor Uziel para dar alguma declaração aqui, o diretor dele, né? Foi citado aqui. Eu queria que o senhor dissesse para a gente como é que o senhor avalia
o trabalho da Câmara de Vereadores. O senhor que esteve lá ontem, 89 anos de emancipação política, participou. Como é que você viu lá o trabalho da Câmara, o trabalho ontem da solenidade de emancipação política do nosso município? Primeiro eu quero parabenizar São Sebastião, né? Dizer que 89 anos para uma cidade é considerada jovem ainda, mas para o momento político que a gente vive, eu esperava uma festa com mais participação popular, né? Eu acho que o civismo, as pessoas estão perdendo, César, aquele sentimento que nós tínhamos quando era 12 de outubro, 15 de novembro, que nós iríamos para a rua, aquele desfile das escolas, aquele sentimento de amor pela nossa terra. Mas, enfim, não deixa de ser um ato importante, né? Eu participo todos os anos, geralmente acompanhado do deputado Nelson Pellegrino. O deputado Nelson Pellegrino esteve, eu acho que diria assim, nos últimos 10 ou 15 anos em todas essas comemorações, mas infelizmente esse ano ele estava em missão oficial no exterior e não foi possível chegar a tempo de participar. Falei com ele por telefone e tal, mas não foi possível. Mas ele já estava na Bahia? Quando... Ele chegou a 0 hora, aproximadamente, aí já não tinha mais condições de vir, porque tinha que descansar e tal, ficar com a família um pouco, quase uma semana viajando aí, tratando das questões de investimentos para o Estado. Mas, assim, a Câmara, eu que tenho vários amigos, vereadores, pessoas da minha relação de infância e tal, tenho muita vontade. O presidente da Câmara, Jorge Alexandre, meu amigo de infância. Foi colega lá no quilômetro 2, entendeu? Jogou bola, a primeira vez que chutou uma bola foi do meu time, entendeu? Mas, assim, a gente fica sempre com a expectativa de quando a Câmara se renova também os pensamentos, né? Eu sou daquele ferrenho defensor de que a Câmara precisa rever a lei orgânica e o regimento interno, né? É inadmissível. Eu só vou dar uma nota máxima, uma nota de excelência, quando alguém fizer a revisão dessa lei orgânica, que foi da época de Carlos Alcino, da época de Babi, naquele período. No mais, a disputa da política, o poder legislativo, ele é um ambiente de equilíbrio das forças e das ideias políticas. Então, eu poderia dizer que está dentro do razoável, né? Não é excelência justamente porque não foca esse debate da questão da reforma da lei orgânica, do regimento interno da casa, da questão da acessibilidade, né? Que a Câmara, eu acho que o plenário da Câmara é pequeno, e ontem, inclusive, não estava nem cheio ontem, mas eu acho que São Sebastião já comportaria uma Câmara mais espaçosa, com mais visibilidade. Mas eu desejo a Jorge sucesso, né? Eu acho que dentro do possível ele está fazendo um trabalho bom, né? E o que a gente espera é que surja nomes que possam ajudar São Sebastião cada dia desenvolver e crescer, buscar o caminho do progresso que todos nós merecemos. Olha, ainda hoje nós teremos aqui a solenidade ontem que aconteceu em São Sebastião, as entrevistas que nós captamos de algumas pessoas nas ruas, dos deputados, de alguns vereadores também que falou com a gente. A gente tentou ver o prefeito, mas o prefeito acho que estava meio assim, não conseguimos falar com o prefeito, né? Mas conseguimos falar com uma grande parte dos políticos que estavam lá, o povo nas ruas também falou com a gente. Você quer falar? César, eu quero só aproveitar aqui que na saída aqui o pastor Eziel está chegando, ele pode, por conta de que que citei o nome dele, ele pode entender que eu fiz algum confronto, mas eu quero dizer assim, nada contra a posição da Assembleia de Deus. Inclusive, minha mãe é da Assembleia de Deus, meu pai é da Assembleia de Deus, meu irmão é da Assembleia de Deus, meu filho é da Assembleia de Deus, né? Eu tenho um irmão que é pastor da Assembleia de Madureira, o pastor Gesso. Então, eu tenho uma relação familiar com os católicos, com os evangélicos. Eu tenho o padre Reinaldo e o padre Miguel, que são padres, né? Que são meus primos. Então, eu estou muito à vontade para poder colocar meu ponto de vista. Vejo as igrejas como um todo como um espaço de conscientização do ser humano, entendeu? De busca de valores.
né? Agora, quando você parte para o processo da política, você não pode esperar que a Igreja Católica, a Assembleia de Deus, que é Deus é amor, que nenhuma instituição influencie num outro espaço institucional. Então, a política é tratada pelos partidos. Os partidos e as organizações, ela tem o jogo de interesses que deve comungar com a decisão final que é do partido, né? Então, o Partido dos Trabalhadores vai tomar uma posição, seja acertada ou equivocada, mas vai tomar uma posição no momento certo. Então, não há uma interferência. Nós não vamos dizer assim, olha, Cíntia tem que ser candidata porque a igreja acha que Cíntia é melhor nome. Mas o filiado entende que o melhor nome é Nivaldo, do PT. Então, a decisão vai ser o filiado, né? Levando em consideração, claro que a gente quer discutir com todos os segmentos da sociedade civil. Mas vamos ouvir o pastor É isso que eu quero colocar. Que a gente não sabe nem, na verdade, o que ele poderia nos tratar hoje aqui, mas com certeza a gente vai saber. Depois do intervalo a gente volta já aqui pela sua infobahia.com.br. Pastor Uziel aqui nessa cadeira aqui. A gente agradece a sua presença aqui. Obrigado mesmo pela sua presença e fique à vontade, a Infobahia está aqui de portas abertas para quando o senhor quiser vir aqui dar uma palavra para a gente aqui. Em nome de Lene Presentes, cartão de desconto INFA, Instituto Médico Francisco de Assis, você acompanha aqui o programa Sinal Verde aqui pela sua Infobahia. Continue sentado. E Casa Santana Mix, hoje tem promoção na Casa Santana Mix. Eu volto já. Leane Presentes, artigos para presentes em geral, perfumes, ursos, bonecas, toda a linha Tramontina de panelas inox, cadeiras e mesas, eletrodomésticos, papelaria, relógios. À vista você tem 10% de desconto. Aceitamos todos os cartões de crédito em 3 vezes sem juros. Telefone 3655-1223, localizada Rua Maracangalha, número 23. Leane Presentes. Loja da Meire, moda masculina, feminina em geral. Aceitamos todos os cartões de crédito. Temos cosméticos da linha Natura e o Boticário, situado na Rua Maria da Paz, número 60, próximo ao Novo Som Publicidade. Loja da Meire, aguardamos a sua visita. Então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas e vive reclamando da violência, porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se liga. 7 em cada 10 assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes, tá tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí? Qual vai ser a sua escolha? Pronto, eu estou aqui com o pastor Zé Couto. Ele quer esclarecer que ele, ele foi citado aqui que ele era partido do PHS. Presidente do partido do PHS. Aí ele vai esclarecer aqui como é a posição dele hoje, né, na questão. Olha a questão da política já mexendo. O senhor estava nos assistindo agora? Estava, eu sou ouvinte assíduo. Não perco problema. Inclusive eu eu já gostei dele, motivado a assistir através do meu amigo Abimael, que tem um programa Adoradores pela Graça. Eu sou fiel ao programa e acabei me envolvendo e até depois falar com o chefe aí para criar um programa aí que eu quero falar. Eu gosto de falar na câmera também. Ô pastor, explica pra gente. O senhor não é presidente do PHS? Olha lá, gente, ó, o que
acontece o seguinte, eu sou pastor da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem uma filosofia política diferente das demais igrejas. Primeiro, como pastor da igreja, para eu assumir uma candidatura, presidência de partido e cargos públicos, eu tenho que entregar à igreja. E eu tenho duas coisas que eu não abro mão na vida. Primeiro, é minha família. E depois a igreja que Deus me confiou. Eu não troco ser pastor por nada. Se você tiver o melhor cargo do mundo aí, eu não deixo para ser pastor. Serei pastor até morrer. Então, eu não posso assumir presidência de partido, eu não posso assumir secretaria, eu não posso ser vice-prefeito, eu não posso ser candidato a prefeito, até porque meu título não é nem daqui, e mesmo se fosse, eu não podia, que a igreja não permite. Como é que funciona o processo? Eu posso comandar o processo, apesar porque eu gosto de política, eu gosto de comandar o processo. Então, nós conseguimos um partido para lançar um candidato a vereador da igreja. Eu acredito que vai estar entre os 3 mais votados. Nós temos 1.800 membros e agora nós estamos nos organizando para mostrar quantos somos nas urnas. Não andando na cidade, mas nas urnas. Então, o que acontece? Nós pegamos um partido através de um amigo pessoal, que é Júnior Muniz, o PHS, botamos as pessoas da igreja para comandar o partido, o presidente, o nosso irmão Djalma, que inclusive é primo de Zé Carlos, e é gerente do INSS, e as demais pessoas compondo, fazendo a provisória. Então, eu não sou presidente. Está bem claro que eu não sou presidente. Agora, concernente à candidatura a prefeito de São Sebastião, a pré-candidatura a prefeito de São Sebastião, o que está acontecendo? A gente só tem que afinar as palavras. Nós temos um membro da igreja que é filiado ao PT, que é Cíntia do PT. O que acontece? Todo mundo sabe, eu não faço política escondido de madrugada. Meu negócio é olho no olho. Fui procurado por todos os candidatos e deixei isso bem claro. O que eu estou falando aqui, eu falei para todos os candidatos que me procuraram. Eu tenho uma preferência de votar com Nilza. Isso é bem claro, pelas minhas ações, pela relação que eu tenho com ele. Eu tenho uma preferência de votar com Nilza da Mata. Isso é bem claro. Quando o senhor também mudar o título para quem? Eu vou mudar, eu deixei para mudar só depois, para ninguém dizer que eu sou candidato. Até porque se eu mudar depois do dia 2, eu não posso ser mais candidato. Eu só posso votar. Então eu vou deixar para mudar lá para março. Aí, eu tenho uma preferência por Nilza e ela sabe disso. E agora eu deixei bem claro para a Nilza. Se eu tiver um membro da igreja que seja candidato a prefeito, eu vou votar com membro, até porque a Bíblia me ensina dizendo que primeiro os domésticos da minha fé. Como é que tem um membro da igreja que professa a minha fé? Eu vou votar em outro que não professa a minha fé. Eu vou votar, se Cíntia for candidata, meu voto e meu apoio é para Cíntia. Eu deixei bem claro isso para ela. Ela tem que construir dentro do partido que é candidata. E nós temos 1.800 membros, nós chegamos a 1.300, 1.200 eleitores, mas ela tem que construir no partido. Agora, ela tem o apoio da igreja se for candidata. Se não for candidata, está bem claro que eu vou votar com Nilza da Mata. Então, está bem claro, esclarecido aí, porque as pessoas falam, mas Cíntia não tem apoio. Se ela for candidata de fato direita, ela terá o nosso apoio sem nenhuma restrição. Mas me coloco também à sua disposição para se falar num dia de política, com mais tempo, que o tempo também está... Eu já gostei do senhor. O senhor vai fazer um quadro, não se preocupe não, que o senhor já vai ter um quadro aqui no nosso programa Sinal Verde. Todos os dias, o senhor grava lá com... Você já viu a câmera de Abimael? Vi, rapaz, coisa top, irmão. Quando eu peguei, eu tô pensando que é a câmera da gente aqui. Quando eu peguei ontem que eu fui fazer, tomei uma apertada no dedo que eu sou tabaréu da roça. Inclusive, domingo nós tivemos a Serra Reunida, a igreja lotada. Ele filmou lá, tirou foto, que foi uma coisa fantástica. Ele tá ouvindo aí. Ele tá assistindo a gente. Ele ontem fez uma matéria fantástica, é imperdível. Neste sábado você vai ver o Adoradores pela Graça, uma matéria fantástica na Igreja Batista, na Igreja Família Batista, fantástica. A juventude lá, alegre, feliz, ele entrevistando. Você não vai perder Adoradores pela Graça neste sábado às 3 da tarde. Eu também não vou perder não, porque quem filmou fui eu. Eu quero ver se o pessoal me aprova aqui, me aceita aqui na... Pronto. Eu vou trazer minha carteira de trabalho para ver se eles me assinam minha carteira. Eu também vou estar... Já sou ouvinte assíduo, né? Não perco um sábado. O senhor já é telenauta assíduo. Agora a palavra é telenauta, é um novo nome que a gente criou aqui. Deixa eu só dizer uma coisa, senhor. O senhor vai criar um dia uma mensagem todos os dias, se o senhor quiser. Grava, manda aqui pro Marcos, ele edita bonitinho. Pronto. E aí vamos ver a palavra do Ziel. Fechado. O nome do quadro dentro do Sinal Verde, Palavra de Uziel. Pronto, fechado. Eu não vou nem botar um nome bonito. Não, a Palavra de Uziel. Vamos ver o que o seu Uziel fala. Fechado. Fechado. Eu estou à disposição. Gostei. E eu também de você. Viu? Apesar de ter me chamado de Marcos, porque disse que eu sou muito parecido. Mas eu gostei também do senhor. Mandar um abraço aí a todos os irmãos que são
ouvintes, telenauta, né? Telenautas. E depois eu vou divulgar na igreja para o pessoal assistir. O Sinal Verde. Sinal Verde. Eu abraço todos os irmãos da nossa igreja, todo o povo evangélico, todo o povo de São Sebastião. Finaliza aí o programa aí. Olha, tchau, gente. Fique com Deus. Finalize. Deus abençoe vocês, que tenham uma semana abençoada. Apesar que a semana começou ontem, mas foi feriado, e de fato direito a gente entrou na labuta hoje. Eu quero agradecer a Deus pela vida de Nilton César, pela vida desse programa, dos diretores, e desejar a você uma semana de bênção, de conquista. E dizer a você, Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.